Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Aprendizado Ativo. Essa é uma iniciativa da Colabor para contribuir com informação de qualidade para assuntos ligados à educação de segurança do trabalho. Nós temos a honra de informar que hoje é o primeiro podcast onde nós vamos trazer aqui assuntos relevantes para poder agregar conhecimento realmente. Eu sou o Emerson Franco, sou diretor da Colabor. Então, nós atuamos hoje com treinamentos e consultoria de segurança do trabalho. Então, nós vamos trazer para esse primeiro episódio um convidado que é o nosso instrutor Cleiton. Cleiton, se apresenta para nós, por favor, qual que é a sua formação? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. E eu sou bacharel em Direito, técnico de segurança do trabalho, coordenador, sou nível 4 da NBR 16710, nível coordenador, né? Dentre outras atividades, eu tenho aí a formação no Bombeiro Militar como instrutor de brigada e instrutor de resgate aquático também. Excelente, Cleiton. Cleiton é um dos nossos instrutores, está há bastante tempo com a gente. Isso. Grandes desafios aí no mercado. E essa que é a ideia, a gente trazer um pouco da vivência, da experiência, para poder compartilhar com vocês. E o nosso episódio de hoje vai ter como pauta a NBR 16710, que é a norma de resgate em altura e espaço confinado. Essa importante norma entrou em vigor quando, Cleiton? Em 2020. 2020. Isso. Bacana. E me fala o seguinte, qual que foi o maior propósito dessa norma? Você acha que ela veio suprir o quê? Qual lacuna? Essa norma, na verdade, ela veio suprir a lacuna que estava, né, bem pendente aí na NR 3335, que falar para deixar mais específico, né, o treinamento de resgate. Então essa norma ela traz diretrizes como conteúdo programático, como carga horária, quem podem ser os instrutores, né, para fornecer um treinamento de qualidade de resgate técnico industrial. Excelente. E você falou de treinamento. Sim. Essa norma, ela fala só de treinamento, ela fala mais o que tem no escopo dessa norma? Essa norma ela tem como escopo, né, identificar o próprio coordenador de resgate, ele identifica ali, faz as análises de risco, ele identifica no cenário do cliente o foco de cada atividade, dentro dessa atividade, quais são os perigos, os riscos, para a gente buscar as mitigações e o resgate mais eficaz. Excelente, excelente. Então ela traz além do treinamento a questão do procedimento, né? Sim. A questão aí dos cenários específicos. Então, gente, essa é uma norma que ela veio para poder ser customizada para cada cenário de risco. Então, ou seja, é uma norma que precisa aí ser estudada em cima da realidade das atividades, dos cenários de risco, né, e dos espaços confinados e atividades em altura. Excelente. Nós estávamos conversando há pouco sobre a importância de saber agir na emergência. Sim, exatamente. Você, como profissional de emergência, fala para nós aí por que cada segundo importa. Cada segundo importa. A gente, falando de espaços confinados e trabalho em altura, né, são duas atividades extremamente perigosas, né, e diante desse contexto, a equipe de resgate bem treinada, ela coloca ali o trabalhador, ou no caso a vítima, numa condição de um resgate mais rápido. Então a gente busca melhorar o tempo de suspensão inerte, de atuação numa equipe de resgate em caso de suspensão inerte da vítima. A gente busca melhorar o tempo-resposta também em caso de ambiente PVS, né? Então, um ambiente imediatamente perigoso para a vida e para a saúde, em caso de espaços confinados, que a gente pode estar falando de gases, pode estar falando aí de algum tipo de contaminante, poeiras, né? Então, a equipe de resgate ela precisa estar muito bem treinada, inclusive dentro desses contextos, para poder dar um conforto e um tempo-resposta adequado para a vítima, né? Muito bom, excelente. Você falando disso, né, eu lembro um pouco da minha experiência profissional, que infelizmente ao longo da carreira você acompanha alguns acidentes, né, e aquela sensação depois do acidente de que algo poderia ser feito, ela é muito ruim. Ela é muito ruim porque a gente percebe que faltou alguma ação. Nesse caso específico, ela está ligado a uma possibilidade de
de diminuir a gravidade do acidente, Sim. de dar aí uma resposta mais rápida, né, para o acidentado, não envolver outras pessoas, não é isso? Isso é muito importante. Fala para nós, como é que é esse risco no espaço confinado, por exemplo? Por exemplo, a gente tem as figuras, né, os personagens do espaço confinado, supervisor, vigia, os executantes da tarefa. O ímpeto normalmente das pessoas quando vem um acidente é tentar ajudar o colega, né? Se as pessoas não estiverem bem treinadas, elas vão buscar esse auxílio de forma ineficaz, fazendo com que ela vire uma próxima vítima, uma outra vítima, né? Então, se colocando em risco várias outras pessoas, né? Ou até mesmo o local de trabalho como um todo, porque pode gerar uma explosão, dependendo do contaminante, né? Do explosivo que estiver lá. A gente não sabe qual tipo de cenário que pode aparecer, né? Então, o importante é a equipe estar bem treinada para saber aí o que fazer, né? Chamar a cadeia de ajuda correta aí. Perfeito, perfeito. Isso me lembra aquele conceito que nós trabalhamos muito nos treinamentos, que são aqueles agentes causadores de dano, de lesão, né, que é o perigo, e tem algumas categorias de perigo que ela se manifesta de maneira instantânea e disruptiva. Né? Então, ou seja, é rápido. Então, a gente tem isso no espaço confinado. Né? Quanto tempo demora para você ter um espaço confinado, né? Um problema dentro do espaço confinado? É rápido. Às vezes é uma tubulação que rompeu, né? Ou um mal súbito. Você pode ter um problema de altura. Quanto tempo demora a lesão de alguém que caiu sem o devido preparo, né? E fica lá em suspensão inerte? Quanto tempo demora um perigo de eletricidade, de um choque elétrico, do arco elétrico? Esses riscos, esses perigos, né, que vão derivar aí riscos, eles precisam ter tratativas rápidas, porque faz a diferença, não é isso? Então essa norma vem para poder suprir esse gap aí da ANR. Sim, exatamente. Essa norma ela vem para poder já tratar, né, os funcionários, as pessoas que estão ali numa equipe de pronto emprego, por exemplo, numa equipe aí de resgate qualificado, né? Então ela vem para poder deixar diretrizes de como será feito a formação dessas pessoas e o que essas pessoas podem agir, porque nós temos 4 formações dentro dessa norma. Né? Isso, na hora que você estava falando, eu estava lembrando desse aspecto. Então essa norma não é apenas para a equipe de brigada. Quais são os públicos envolvidos aí para essa norma? Todo público envolvido local. Vai da própria empresa determinar as pessoas, né? O importante é que tenha uma equipe de pronto emprego, uma equipe de resgate especializado. Quando a gente fala de resgate especializado, seria os brigadistas profissionais civis, né? Os bombeiros civis, né? Que poderiam aí tá fazendo esse atendimento, mas quando a gente fala de equipe de pronto emprego, são as pessoas que estão ali já, em caso de espaço confinado, na boca de visita, e em caso de trabalho em altura ali, próximo a, né, ou um supervisor de trabalho em altura, ou então uma outra pessoa que já está ali próximo, específica para essa atividade. Então não tem um público específico, o importante é que a pessoa, quando for fazer o resgate, tenha no mínimo aí o treinamento industrial, né? Legal, isso é importante, porque o título da norma é Resgate Industrial em Espaço Confinado. Isso. Então ele envolve aí quem está trabalhando no espaço confinado à altura. Esse primeiro atendimento é a própria equipe que está ali, que precisa estar preparada, porque cada segundo importa. E aí nós temos também a equipe especializada, que pode ser o brigada, o bombeiro civil, né? Para poder fazer o atendimento, e todos precisam estar, conforme a norma, né? Preparados, treinados, para poder atuar, não é isso? É isso mesmo, exatamente Show isso. de bola. Muito bom. Vamos falar agora sobre as etapas de adequação dessa norma. Né? Você que tem feito aí essa adequação em algumas empresas, fala para nós aí, uma empresa que está começando agora, que está ciente dessa necessidade, o que ela precisa fazer? Bom, basicamente, quando a gente chega para fazer essa análise, né, eu como coordenador de resgate técnico industrial, a gente faz primeiro a análise da planta do cliente, vê quais são os perigos, os riscos, as suas mitigações, e dentro desse contexto a gente monta o plano de resgate. Montando o plano de resgate, o cliente adquire os equipamentos necessários para aquela atividade de resgate. Posteriormente, a gente mostra como fazer esse treinamento, e aí com o treinamento talvez nível industrial ou operacional para as equipes, né, de pronto emprego dessas empresas aí. Que vão trabalhar. Excelente. Então, ou seja, é um trabalho minucioso, né, Cleiton? Minucioso e que precisa de tempo, né, porque é uma coisa que é no mínimo detalhe, que cada segundo importa. Né? Ótimo, excelente. Eu sempre gosto de falar, se você é a pessoa que poderia estar
com mal súbito ou com necessidade de atendimento no espaço confinado, ou se você é uma pessoa que está lá pendurada lá no sistema de proteção contra quedas, né? O que você mais quer? O que você mais quer é que as outras pessoas estejam preparadas. Exatamente. O que você mais quer é que os recursos necessários para te tirar daquela posição o mais rápido possível, de maneira segura, precisam estar disponíveis. Né? Então, ou seja, é o preparo para agir na emergência. Eu sempre falo que ninguém quer emergência, mas se ela ocorrer, a resposta precisa ser rápida. Essa é a característica, né? Exatamente. Muito bom, show de bola, show de bola. Fala para mim, Cleiton, quais são os benefícios, então, que uma empresa, que uma equipe que implanta essa norma, ele pode ter após a implantação? O primeiro benefício que vem à cabeça é a sensação de segurança, né? Porque o trabalhador, quando ele faz a atividade, né, sabendo quais são, né, as mitigações daqueles riscos ali, ele trabalha com mais segurança, melhorando o clima organizacional, as pessoas tendo plena consciência do plano de resgate, como que vai ser feita, quais são os equipamentos que vão ser empregados, que elas sabem manusear aqueles equipamentos. Isso aí é importante. E também a gente não pode esquecer o cumprimento da norma, né? Que é uma norma que está sendo aí, ela entra como uma NBR, mas, né, existem as NS 33 e 35, que no caso elas informam que precisa da equipe de resgate, né? Elas citam essa parte, né? Então o cumprimento normativo também é muito importante. Top, excelente. Excelentes motivos, né? Exatamente. Outra dúvida que sempre surge, eu tive até recentemente uma oportunidade de conversar com um AFT, né, auditor fiscal do trabalho, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, olha, como é que é essa questão de quando a ANR chama alguma norma técnica? Aí ele falou o seguinte, olha, a ANR ela cita, né, lá no texto que a complementação daquela norma é através das normas técnicas oficiais. Isso. No nosso país, hoje, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que instaura aí as NBRs. Exato. Eu gosto de falar, né, Cleito, que a ANR é lei. Não é compulsória que a gente fala, né? É de cumprimento obrigatório. Beleza? É o garantir, assegurar. Garantir, assegurar. Não é opcional. Não é opcional. Né? Então, ou seja, o que está ali naquele texto, ele tem força de lei. Isso. Né? E essa força de lei se apresenta quando tem alguma auditoria, quando tem alguma fiscalização, quando tem algum problema. Né? Então, por isso que a gente tem que estar muito atento a texto de norma. Né? Só que é o seguinte, essa norma ela fala o que fazer. O como fazer está lá nas NBRs. Exatamente. E aí a pergunta para esse auditor que eu fiz foi essa, né? Mas a ANR precisa citar a NBR? Então, não necessariamente. Não de citar o número da NBR, mas ele fala que tem que seguir. Por exemplo, o cinto de segurança. Todos os equipamentos de proteção. Eles têm NBRs para poder garantir a sua fabricação. E a norma não precisa citá-lo. Só que a norma fala. A construção e fabricação dos equipamentos tem que seguir normas técnicas oficiais. Sim. Na ausência dessas, normas internacionais. Ok? Então esse é um ponto interessante que traz para a gente o seguinte, olha, a NBR 16710 hoje é uma resposta àquele texto da NR 33 e da NR 35 que fala que as empresas devem ter sistemas de emergência padronizados. É isso mesmo. E equipe treinada para resgate. É exatamente isso. Então o que ficava em aberto antigamente, agora a gente tem algo plausível para tentar desde 2020. Né? Muito bom, Cleito, muito bom. Então essa aqui é a ideia, trazer aqui, compartilhar com todos vocês esse requisito normativo como mais uma barreira, uma camada de proteção para a sua empresa. Então se a sua empresa tem atividades em altura, atividades em espaço confinado, sejam elas quais forem, fique atento a essa norma, porque essa norma já está em vigor. Isso. E tem várias empresas já buscando, né, recursos para poder implementá-la. Tá? Então, se você quer saber mais sobre essa norma, né, Cleiton? Exatamente. Cleiton preparou aqui um resumo, um mapa mental dessa norma, tá? Que explica aqui no one page, né, uma única página, o que a norma fala, qual é o objeto dela, quais são os requisitos, quais são as etapas de implantação. Então, baixa aqui esse arquivo para você conhecer um pouco mais dessa norma. E se você tiver alguma necessidade, nós estamos à disposição, né, Cleiton, para poder reunir com você, explicar, entender a sua demanda e contribuir de alguma maneira. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito aqui do nosso podcast, não é Exatamente. Conte com a gente aí, o que puder, né?
Estamos à disposição. Vamos em frente, vamos em frente. E é isso aí, pessoal. Aprendizado ativo. Aprendizado ativo é aquele aprendizado que você leva para aplicar. Ok? Então tá aqui uma pequena pílula, né, desse conhecimento que a gente procura compartilhar e construir junto com cada um de vocês que está ligado de alguma maneira à prevenção, à segurança do trabalho. Ok? Não deixe de nos acompanhar nas próximas edições desse podcast. Nós vamos trazer muita gente boa aqui, a própria equipe de engenharia da Colabor, nós vamos trazer também convidados, outros especialistas. Então a ideia é que esse aqui seja um fórum realmente de troca. E se você tem alguma sugestão para podcast, para trazer aí de qualquer assunto relacionado à educação e segurança, qualquer assunto normativo, também deixa a sua sugestão abaixo, vai ser uma satisfação para a gente preparar esse conteúdo e entregar aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu! Obrigado, até.